Agora, Fred, vamos falar de outro sofrimento. Lógico que o Criciúma e a torcida do Criciúma, eles vão se sentir representados aqui na nossa análise, mas o foco vai acabar sendo em Eduardo Batista, porque não dá pra gente falar que o Criciúma foi o quinto colocado, o Criciúma de Eduardo Batista foi o quinto colocado dessa edição da Série B, sem falar que ele também foi quinto colocado com o Novo Horizontino nas duas edições anteriores. Então, são 3 anos batendo na trave assim, de forma cruel, duas delas saindo, inclusive, né? Veja, Celso, de forma muito cruel, tá? De forma muito cruel. Porque tem uma música dos Engenheiros que diz o seguinte: há tantos quadros na parede, há tantas formas de ver o mesmo quadro. E pra mim, esse quadro que a gente tá vendo aqui, ele tem duas formas completamente opostas de ver esse quadro, tá? Que esse cara aqui, ele entrega uma certeza na Série B. Ele pegou o Criciúma. E não é uma certeza de quinta colocação, tá? Tá começando a ser também. Ele pegou o Criciúma na 19ª posição, Pois é. no fundo do poço. Ele nem consegue dar uma resposta imediata, mas ele consegue reconstruir o Criciúma. Foi contratado para evitar o rebaixamento. Isso. E leva o Criciúma a uma ascensão no campeonato, que a gente vai ver uma tela aqui daqui a pouco. Impressionante. O Criciúma, ele rompe o G4 e vira líder desse campeonato. Líder, Celso. Se você me perguntar... Com cara de campeão, inclusive. Com cara de campeão. Se você me perguntar... você indicaria alguma falha de Eduardo, da condução, nesse processo? Teve algo que eu não gostei. Que foi justamente nessa rodada da liderança, houve um... Eduardo se emocionou e veio o tom do discurso de que eu peguei esse time para não cair. E nós aqui fizemos esse trabalho e chegamos à liderança. E sempre que havia uma pergunta ou questionamento sobre risco de perder o lugar no G4, porque o Criciúma de fato bate no topo e volta. Ele perde força depois que vira líder. Começa a ter resultados completamente em desacordo ao que vinha acontecendo. E aí as respostas começam a ser de que, tipo, não se pode cobrar um acesso de quem veio de baixo. Como se, indiretamente, estavam dizendo assim, daqui pra frente é lucro. E eu achei o Criciúma muito burocrático na reta final do campeonato. Assim, me incomodou. Eu assisti 3 jogos ali do Criciúma na reta Teria final. sido um bate e volta. A gente falou que só teve um, poderia ter sido 2. Tiveram 3 jogos do Criciúma na reta final que me incomodaram muito. E eu acho muito simbólico que um desses jogos tenha sido quase a repetição da partida final contra o Cuiabá. Um empate em que o Criciúma estava contra a Ferroviária de Araraquara e perdeu um jogador cedo. Veja, naquele momento do campeonato, já não dava para sair dali achando que um ponto era um bom resultado. Você acha que era para ter brigado? Que o Criciúma ali administrou o jogo o tempo inteiro. E as declarações no pós-jogo foram no sentido de valorizar o ponto. E não dá pra lamentar. Se você não perde o grupo, não se lamentar. Só, esse jogo aqui hoje... Dá pra se jogar com homem a mais. Você joga fechado, mas você busca os contra-ataques. Eu achei o Criciúma muito burocrático. Vi também na reta final, Celso, os 2 últimos jogos. O Criciúma teve 2 jogos em casa. Tá? E o primeiro, um parto pra vencer. Tá? Contra o Atlético Goianiense. Um parto pra vencer. Muita dificuldade. Tá? Muito, repito, um futebol burocrático. É como se, quando o Canhão de Luz foi pro Criciúma e os times passaram a ser mais precavidos, faltou repertório, faltou essa capacidade de se impor. E aí, na última rodada contra o Cuiabá, a partida remeteu ao jogo da Ferroviária. Teve um jogador expulso cedo, tá? Abdicou de tentar qualquer coisa. Eu achava que era inteligente procurar um empate, mas levou o gol. Tá? Levou o gol, muda tudo. E aí a gente, mudou o canal, tava aqui assistindo. Eu chamei Cássio, tava aqui do meu lado e falei, 35 do segundo tempo, e tem 3 zagueiros tocando bola atrás, pô.
Assim, ali já era. Não era valorizar, tava perdendo o jogo, mas ali, assim, querendo construir a jogada. Ali. Valorizando a posse, no caso. Ali já era. Meu amigo, bomba pra frente. Zagueiro na um área. deles já vira atacante. Não importa se tem homem a menos. Uhum. Se você não virar a chave, como ele virou aos 42. A exposição, ela demorou a acontecer. Eu tenho essa teoria, assim, que alguns times, em jogos em que você tem a obrigação do gol, deixam pra ligar o botão de tudo ou nada muito tarde, pô. O que o Criciúma tava esperando ali? O gol do Tava torcendo pro gol do Goiás, do né? Goiás. O gol do Goiás, pra empatar ele pra se classificar com a derrota. Isso. Porra, veja só. 1-0 e 2-0 era a mesma coisa. Tinha que ir pro desespero. Né? Eu acho que Eduardo ali administra. Porque se fosse, obviamente, uma Copa do Brasil pra você empatar o jogo, talvez ele tivesse ligado esse botão antes. Não sei se Eduardo tentou ali uma administração de partida junto com a administração de acontecimentos. Mas, porra, demorou muito aí pra win. E quando foi, talvez tenha demonstrado até porque demorou. Incapaz, né? Uhum. Teve uma chance de gol no segundo tempo, praticamente, que foi uma chance de gol com um chute de fora da área que Luan Poli fez a defesa, tá? Aí, Celso, fui para as reportagens. A gente encontra reportagens, matérias sobre esses 3 anos? Encontra. Mas não vindo de Criciúma. Na coletiva, não veio, eu não vi a coletiva, mas não veio nenhuma matéria sobre a coletiva, nada sobre esses 3 anos. No meio da campanha, um repórter fez uma pergunta e Eduardo foi muito duro, grosseiro com o repórter, tá? Que fez a pergunta por ter levantado esse tema, como se fosse um tema proibido. Talvez isso tenha feito com que ninguém tocasse no assunto. Um momento de dor, difícil você fazer uma pergunta dessa no vestiário. Também não sei quantas pessoas viajaram até Cuiabá. Talvez tenha sido só a própria assessoria do clube que fez. Não sei como foi a coletiva. Mas o tom foi esse aqui, ó. Poderíamos estar na Série A, mas também na C. Porra. Assim, É parlamentar. já tinha virado essa página, pô, da Série C. Já tinha virado essa página. Relativizar, perder o acesso como perdeu, poderíamos estar na Série A, mas também na C. Foi onde muito risco e conseguimos ajustar o time pra seguir brigando até o final. Porra. Não, ele não falou nenhuma inverdade aí. Né? Ele foi advogado dele mesmo. E não ele mesmo. Isso. Eu preferia que ele fosse. Porra. Mas o que eu prefiro também não importa muito. Ele tem direito de ser o que ele é. O que ele quer ser. Tá? Também é ruim chamar pra si essa marca. Mas virou um elefante na sala. Virou. Esses 3 anos ficando na quinta posição, tá? Com roteiros diferentes ali, dolorosos. Aí se você perguntar, Fred, você contrataria pro seu time? Eu contrataria. Eu também. Eu colocaria uma borracha e contrataria. O Criciúma renovou o contrato com ele, tá? Só que assim, tiveram falhas. É isso que eu, assim, não pode fingir que o Criciúma não falhou. Não, até porque se você fizer isso, você não evolui, você não cresce, né? E a culpa foi toda pra esse outro cara aqui, Celso. Pois é, Filipinho, ele foi expulso com 2 cartões amarelos, um aos 21 e outro aos 25. Muito injusto aos 25. A gente na live não tinha visto. O lance do segundo amarelo realmente muito um pesado, lance de disputa. Você procure aí. Não tem VAR porque, enfim, não... Segundo amarelo, segundo amarelo, exato. Mas procure aí para você ter acesso, para você avaliar também. Mas é uma disputa na linha lateral do campo, perto da faixa intermédia. Ali, perto não era bola campo, de altíssima, né? De risco. Isso, né? E ele tá na disputa de bola e quando tá saindo do campo, ele dá aquela abertura de ombro assim, né? Na disputa corpo a corpo com o adversário, ele dá aquela descolada de ombro e os dois caem de costas. Não é uma cotovelada, não tem gatilho, não tem nada. É só realmente ombro. Essa descolada. Só que ele não acerta o ombro, ele acerta um pouco as costas, mas isso. Veja só, é falta. É falta. Pronto. E talvez nem seja falta porque é fora do... Não, acho que ele pega ainda tá na linha. Ainda tá ali no limite, mas assim, não é amarelo. Não é pra amarelo. Muito menos. Não é pra segundo amarelo. Porque isso pesa. Depois de ter dado o amarelo ao cara 3 minutos antes. Isso pesa. Você sabe, tipo, o amarelo ele serve pra quê? Não é pra advertir? Você advertiu o jogador. Você advertiu o jogador. Ali era o esporro, meu amigo. Acabou, velho, você sabe. Acabou, aí você faz o... Acabou, mostra pra todo mundo que você viu aquela falta, que você sabe que ele já tem cartão amarelo, mas você mostra também seu conhecimento da aplicação da regra, de entender, ó,
eu tô lhe advertindo, isso aqui não é para expulsão, não é para segundo amarelo, mas excesso de faltas também pode levar você a isso. Faz uma advertência. Acho que também ficou muito pesado. E Filipinho, que nesse caso, a gente acabou descobrindo durante a transmissão ainda que ele havia perdido um irmão, né? É novo, essa semana, novo, assim como ele, né? Isso. Entrou em campo com o nome do irmão na camisa, Isso. né? E, obviamente, saiu absurdamente abalado, afetado pelo. Não dá pra ser Eu diferente. entrei no dois Instagram cartões, de Filipinho para ver de que forma a torcida estava agindo, tá? E ao contrário desse tom, por exemplo, de Eduardo, de que não, porra, Filipinho também é parte da arrancada para tirar da 19ª posição e levar e até levar a primeira até colocação. a primeira colocação. Mas o que eu vi de mais leve foi deveria ter consciência de não ter entrado em campo, se não tinha condição psicológica. O que eu vi de mais leve, tá? Detalhe, não tinha nenhuma postagem sobre isso. Foram no Instagram dele, nas postagens antigas, atacá-lo, tá? Olha o que você fez, né? Responsável, culpado pela nossa permanência. Trituraram Filipinho. E assim, a gente sabia que isso ia acontecer. Isso. Mas não pode haver uma dualidade. Esse acesso era um objetivo absoluto do clube ou não? O treinador pode dar uma entrevista dessa. A expulsão do cara determinou? Possivelmente. Do jeito que tá jogando o Criciúma, nem garanto. Nem garanto. Mas ficou um peso muito grande pra ele, tá? Talvez fosse o fato dele não ter jogado. Não sei o quanto. A gente não tem aqui como saber o quanto ele estava arrasado e destruído psicologicamente. Esse sapato não dá pra calçar, não. Não tem como. Não há como ninguém saber se dava ou se não dava. Ele achou que dava, tá? Se a gente vai encontrar relação, nenhuma, tá? Só no choro. Acho que quando desaba o choro, mas também, assim, ele sabe o que ele causou pro time. Aí vem a semana, tudo se soma. Tristeza vem somatizada. Tanto que depressão, muitas vezes, é justamente que vem da somatização. Então, foi muito triste o fracasso do Criciúma na última rodada. E aí não bate com essa frase de Eduardo Batista. Isso, porque a frase dele é correta, desconecta, né? É uma frase correta, naturalmente. Mas muito fria. Mas muito fria, porque... É isso, é correta, mas muito fria, muito distante da realidade. O torcedor do Criciúma, não sei, o cara não foi dormir nessa porra, depois de estar na Série C. Já tinha virado essa página. Exatamente. E é tipo... Com o mérito deles, né? Não, mas é o mérito do trabalho. E ele marcou. Eu entendo isso como uma defesa. É uma defesa do trabalho. É advogado dele mesmo. É uma defesa do trabalho. Mas, ao mesmo tempo, eu acho difícil que as outras pessoas que fazem o Criciúma, e aí é direção do Criciúma, assim, que não tenha... Só, meu irmão, a porta abriu. É a mesma... O Fred até já trouxe aqui o exemplo de Hélio dos Anjos em relação para falar da Chapecoense. Nickel tá ali no campeonato e vai aqui dar uma brecha. O Criciúma, ele produziu essa brecha, ele criou essa brecha. E na hora que ele cria essa brecha, você não pode se conter para não se permitir entrar nessa briga. O Criciúma entrou nessa disputa. Veja, chegou até, como a gente fala, não é que o Criciúma entrou na disputa, ele chegou a ter cara de campeão. Cara de campeão. Cara de campeão. Aí o que chegou a ser uma chamada nossa, eu acho. Cara de campeão. Fred falou alguns jogos, a gente já fez vários vídeos na sequência. Isso aqui eu acho que é o último, né, da Série B. Das 6 histórias. E em alguns momentos a gente, de forma mais clara, a gente falou dos jogos especiais do Remo, do acesso do Remo. O jogo símbolo do Atlético Paranaense, aquela vitória sobre o Botafogo de Ribeirão Preto, a vitória sobre o CRB. O Criciúma, por exemplo, vendo pela ótica que é justamente a ótica contrária, é levar um 4x2, é levar a goleada do Paysandu dentro do Heriberto Rios. Quando virou líder. Quando virou líder. O Paysandu que não ganha. Detalhe, fez 5. A gente esqueceu de falar do Coritiba. O Coritiba foi campeão brasileiro da Série B, levando de 5-2 do Lanterna dentro de casa. Inacreditável. Assim, e o Lanterna. Lanterna. O Lanterna. E já era Lanterna. Isso. Assim, fez 5-2 dentro do Couto. Mas no caso. Mas o Coritiba. Ou seja, o Coritiba, só pra deixar. 23, 5 do Paysandu. 5 golzinhos aí. 5 é verdade. 5 do Paysandu só dentro de casa. Baixa pra 18. Dentro de casa. 18 e 37 jogos. 18 e 37.
Foda, viu? Faltou esse argumento. Mas, lá. mas no caso do Criciúma, tem. Mas no caso do Criciúma que não tá faltando, tem essa porrada dentro de casa. Quando virou líder. É. Então, assim, naquele dia ninguém falou, não, pô, mas pelo menos você escapou dessa briga. Tem uma frustração, a frustração faz parte, inclusive, tá? A frustração faz parte, naturalmente. Aí aqui, Celso, um gráfico com as 3 edições aí de Eduardo, tá? O gráfico cinza 2023, o gráfico amarelo 2024 e o gráfico verde 2025, tá? E aí todos chegam na 5ª posição, tá? O mais impactante é o primeiro. Tá? O primeiro ele é demais, porque o gráfico cinza ele entra no G4 ali na 16ª rodada e sai na última. Ele entra na O amarelinho, 15ª, 16ª rodada. Não, o cinza, o gráfico cinza. O cinza. Ele vai e só sai na última rodada. O amarelo, que é 2024, ele perde força antes, tá? E quando sai, não volta. Ele na 30ª rodada ele já não estava mais e não Verdade. consegue retornar, tá? Esse ano ele bate a primeira posição e aí com essa derrota de 4-2 em casa já cai, mas se sustenta um pouco, volta na penúltima rodada e por conta da derrota bastava um empate, ficou a um empate com o Cuiabá fora de casa Veja. de garantia a vaga. Ó, Muito o difícil. Cuiabá, largado no campeonato, assim, é duro, viu, meu amigo? Ter perdido Veja, perder um acesso onde você tinha a vantagem do empate num jogo de marola, assim. A mala prateada que viajou de Belém Viajou pesado. até Viajou Cuiabá pesado. viajou pesada. Vamos parar. Vamos parar. É isso.